pessoa que vive tão em comunhão já com o Senhor, que já não tem nada a ver com o dia-a-dia, e esse é um extremo que o livro dos Atos dos Apóstolos te quer livrar. E por outro lado, também o livro te quer livrar de tu te dedicares tanto ao trabalho da sociedade que acabas a descurar a tua relação com Deus. Então, nesse sentido, a Igreja de Jesus não quer que tu sejas nem utópico, nem pietista. O utópico é aquele que quer mudar o mundo a todo custo já. O pietista é aquele que, de certa maneira, usando este termo que vem da tradição evangélica, é aquele que só está preocupado com a sua relação com Deus. A Bíblia não quer que tu sejas nem um revolucionário, nem um reclusivo. E é o equilíbrio que é divino e é o equilíbrio que é difícil. Por isso mesmo, volta aí ao verso 10, volta aí ao verso 11, quando os anjos parece que enxotam os discípulos. Eles estão a enxotá-los para colocarem os discípulos com as suas mãos à obra. E como é que esse trabalho se vê? Olha para o verso 14, que nós não lemos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Como é que este trabalho se vê? Ele vê-se também na oração e depois, mais adiante, entre o verso 15 e o verso 26, na escolha de um novo discípulo para substituir Judas. Ora, et labora. Oração e trabalho. Porque o discípulo precisava de ser substituído. Assim, numa observação muito simplificadora, se ainda estivermos a pensar um pouco acerca da história dos evangélicos em Portugal, nós vamos encontrar muitas vezes um padrão de manutenção. Porquê? Porque quando lembramos os feitos heróicos, geralmente começados por missionários estrangeiros, e falei-vos na segunda sessão acerca de Robert Kelly, depois o pastor Luzia veio-me trazer a nacionalidade dele. Ele era escocês, Robert Kelly, homem valente que fez um trabalho incrível na Ilha da Madeira e depois no Brasil. Ou se pensarmos, como eu te falava, no caso dos batistas, cujo trabalho começa graças aos comerciantes de vinho do Porto, aqui no Porto, no norte do país. Muitas vezes a nossa tendência em Portugal é que, como nós somos portugueses, mas não temos uma grande ligação à cultura religiosa mais antiga, ao catolicismo, muitas vezes desenvolvemos um espírito de abstração da realidade e até de alinhamento em relação à cultura. Essa é uma coisa que acontece facilmente com os evangélicos em Portugal. De certa maneira, eles têm de resistir, porque não se sentem parte da cultura dominante, que ganham às vezes, mesmo que não seja intencional, muros muito grandes em relação ao mundo não evangélico. Falei-te na segunda sessão, um pouco naquilo que aconteceu depois da monarquia cair, na Primeira República, depois durante o tempo do Estado Novo, depois nos 51 anos da democracia, e de facto continua muitas vezes a não ser fácil para o cristão evangélico ir além desta atitude. Porquê? Porque apesar do cristão evangélico em Portugal experimentar atitudes diferentes quanto à nossa diferença, continuamos demasiado encafuados num complexo de minoria. A típica atitude de manutenção dos evangélicos em Portugal é também, por isso, evitar, arriscar, perder o pouco que têm. Vou dar um exemplo. Atenção, os exemplos que eu dou, muitas vezes eu sei que são caricaturais, porque são muito generalizadores. Tu vais sempre encontrar exceções às coisas que eu estou a dizer, naturalmente. Mas deixa-me falar-te um pouco da minha experiência, até porque quando eu olho para esta plateia tão jovem, eu já faço parte dos mais velhos, com os meus 48 anos, com muita sabedoria, que tu já reconheces nas minhas palavras, naturalmente. O que acontece, por exemplo, quando a vida a uma igreja evangélica corre bem, novamente, estou a caricaturar. Se uma igreja evangélica estiver numa posição de alguma estabilidade e de algum dinheiro, é assim. No geral, a pessoa não pensa em Portugal quando pensa em muito dinheiro.
É verdade, nós no passado, sim, fomos ao Brasil, trouxemos alguma coisa de lá, trouxemos o ouro, isso é tudo verdade, mas, meus irmãos brasileiros, nós já os toirámos, ok? Portanto, vocês não vão encontrar, não vão conseguir levá-lo de volta. Quando as pessoas pensam em Portugal, não pensam naturalmente em muita riqueza, no geral. Ainda menos se estivermos a falar no meio evangélico. Mas se por alguma razão uma igreja cristã evangélica em Portugal se sentir assim com algum dinheiro no banco e a igreja até está razoávelzinha, o que é que geralmente a igreja vai fazer se tiver algum dinheiro no banco? Agora esta é uma pergunta para os portugueses. Se tiver assim algum dinheiro no banco, o que é que a igreja vai fazer? E eu espero que alguém dê a resposta que eu estou à espera, porque senão a minha teoria vai-se por água abaixo. Se tiver algum dinheiro no banco, a igreja até está estabilizada, o que é que a igreja em Portugal vai fazer? Os irmãos portugueses, o que é que a igreja em Portugal vai fazer? Geralmente. Eu pensei que esta era de caras. Isto só na minha cabeça é que faz sentido. Depois, quando eu falo com as pessoas, eu percebo que não. O que é que geralmente a igreja vai fazer? Tem algum dinheiro no banco? O que é que a igreja vai fazer? Alguém disse obras. Porquê é que as igrejas evangélicas em Portugal fazem obras quando têm algum dinheiro e se não estiverem a perder pessoas? Porque tu fazeres a pequena obra em casa é o enriquecimento possível a quem nunca vai ter muitos recursos. Nos anos 80, sabem como é que as famílias de classe média aumentavam as casas em Portugal? Nos anos 80, as famílias de classe média aumentavam as casas fechando as suas varandas. Chamava-se, vou fazer uma marquise. Esta palavra faz sentido para os irmãos brasileiros? Então, tens uma varanda. Eu lembro, uma vez fui à casa do meu tio Fernando, na Reboleira. Há alguém que vive na Reboleira aqui? Não há ninguém da Amadora aqui? Vocês estão muito bem na vida, não há ninguém da Amadora? Ok. Eu sou da Amadora, ok, há gente da Amadora aqui. Então, eu fui à casa do meu tio Fernando e o meu tio Fernando tinha enriquecido. Ele vivia no T1. Ele tinha enriquecido porque tinha fechado as duas varandas, a da parte da frente e a da parte de trás. Então imagina, a casa devia ter 30 metros quadrados e ele levou-me primeiro à varanda da cozinha. Já viste, meu sobrinho, os reinos que eu tenho? Agora ele tinha, 2 metros quadrados que ele tinha ganho. E depois foi mostrar lá atrás a varanda do quarto dele. Já viste, meu sobrinho, os reinos deste mundo? Então ele tinha fechado a varanda e tinha arranjado um espaço para colocar um órgão lá. Eu nunca vi o meu tio Fernando tão contente na vida. Porquê? Porque aquela pequena obra significava o uso de uma pequena poupança. É óbvio que ele não tinha dinheiro para comprar uma casa nova, mas ele tinha dinheiro para fechar a varanda. Então, durante os anos 80, as pessoas pobres, mais pobres, eram aquelas que não tinham dinheiro para fechar a varanda. Os meus pais nunca tiveram dinheiro para fechar a varanda. Sabe? Nunca tiveram. Acontece que nos anos 90 toda a gente percebeu que fechar a varanda é horroroso e fica mal. Então todas as pessoas que tinham enriquecido um bocadinho e fechado a varanda sentiram-se enganadas, a pensar, eu fiz obras e agora toda a gente diz que isto parece uma gaiola. Então, estou a recomendar aos irmãos brasileiros, nunca fechem as varandas porque é uma coisa cafona, ok? É uma coisa... fica horroroso. Se alguém fechou a varanda, peço perdão, ok? A vida na igreja é mesmo assim. O que eu te estou a dizer de uma maneira caricatural é que, de certa maneira, as igrejas evangélicas também pensam assim, temos algum dinheiro, vamos investir num projeto de obras. A nossa casa vai ficar muito melhor. Sabem, isso aconteceu com a Igreja da Lapa. Nós precisamos desesperadamente de obras, precisamos mesmo, vamos ter de as fazer, elas já estão a começar, mas aqui há uns anos nós tínhamos um projeto de obras muito ambicioso, que por alguma razão foi boicotado por um vizinho. Porque se tu precisares de fazer obras estruturais e estiveres num prédio com outras pessoas, é injusto, mas as outras pessoas têm um dizer acerca de se tu podes ou não fazer aquelas nossas obras. E acontece uma coisa que eu sei que já acontece com a Igreja Pedras Vivas, que é este cuidado que nós temos de ter com os nossos vizinhos. Porque acredita, se tu em Portugal fores uma igreja evangélica e precisares de algum favor dos teus vizinhos, a probabilidade de eles não te fazerem um favor é muito grande. Então, por causa deste vizinho, nós não conseguimos fazer as nossas obras. Eram obras ótimas, feitas por arquitetos que já tinham ganho um prémio da Unesco e tudo. Nós gastámos um bom dinheiro no projeto de obras, mas não conseguimos completá-lo. O que é que aconteceu durante aqueles anos? Nós tínhamos o pastor que eu já te falei de manhã, o pastor Mark, americano. Ele não era contra as obras.
Mas ele, a pouco e pouco, foi sugerindo que talvez o dinheiro da igreja seria mais bem emprego, não necessariamente a fechar varandas da nossa casa, a dar-nos mais conforto, mas talvez o dinheiro fosse mais bem emprego em quê? Em abrir igrejas novas e evangelizar. E foi preciso um pastor estrangeiro a pensar de uma maneira completamente diferente do português, para que nós compreendêssemos que, de facto, a nossa prioridade não deveria ser tornar mais confortável o lugar onde nós estamos. Não arriscar perder o pouco que temos, mas acreditar que nos foi dada a virtude, essa virtude é a presença do Espírito Santo, e que nós, prioritariamente, somos chamados a levar o Evangelho até ao fim do mundo. Por isso mesmo, tu encontras só neste verso 8, pelo menos a ideia de, a partir de receber a virtude do Espírito Santo, acabar no fim do mundo. No mínimo está em causa uma aventura imensa. Logo, pelo facto de Jesus ter ascendido e sido exaltado à direita do Pai, tu não podes viver na mesma. É impossível tu viveres na mesma quando o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai. Tu não podes viver para manter o que tens. Tu és chamado, graças à virtude do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo em ti, em viveres numa lógica de multiplicação. Repara, eu não te estou a dizer que te é dada a certeza que durante o tempo de vida tu vais assistir à tua igreja a crescer. Tu até podes assistir à tua igreja a diminuir. Isso é com a vontade de Deus. Mas tu tens sempre de te comportar com a ideia que estás capacitado pelo Espírito Santo de até no fim do mundo ver pessoas a tornarem-se cristãs. Amém? A lógica nunca pode ser a da manutenção. A lógica tem sempre de ser a multiplicação, mesmo que tu possas não assistir a essa multiplicação. Vive-se para a multiplicação espiritual durante os tempos de prosperidade e durante os tempos da ausência dela. Vou repetir. Vive-se para a lógica da multiplicação durante os tempos da prosperidade e durante os tempos da ausência dela. Não é pelo facto de tu poderes viver um momento em que a tua igreja não cresce que isso te deve impedir de viveres para o seu crescimento. Os irmãos que chegam no Brasil sabem isso na prática. A velocidade com que as coisas acontecem na Europa é completamente diferente da velocidade com que as coisas acontecem no Brasil. Esse é sempre o primeiro conselho que eu dou a um pastor ou a um missionário que chega do Brasil. É pega no relógio que tu usavas no Brasil, deita para o lixo. O tempo no Brasil não é, por exemplo, o tempo na Europa. Mas não é pelo facto de na Europa as coisas parecerem mais lentas que tu vais deixar de viver para a multiplicação dos cidadãos do reino de Jesus. Considera por isso isto. Com toda a atenção que deve ser dada ao nosso tempo, com toda a atenção que deve ser dada ao nosso espaço, e eu gastei tanto tempo a falar da Europa, dos cristãos evangélicos em Portugal, o teu compromisso não pode ser desculpando-te com nenhuma característica deste tempo e deste espaço. O teu compromisso deve ser de acordo com a visão que tu tens de Jesus à direita de Deus Pai. Se Ele está entronizado e se Ele e o Pai enviaram o Espírito Santo, tu tens o poder para aqui, independentemente das circunstâncias ou através das circunstâncias, trabalhares para a multiplicação do seu reino. Acreditas nisto? É que tu estás aqui para isto. Quando nós nos juntamos numa conferência destas, nós estamos a ser servidos espiritualmente. Mas nós não estamos a ser servidos para não servirmos os outros, para não servirmos as nossas igrejas locais. Tu já pensaste a coisa boa que é hoje, por exemplo, em Portugal, haver eventos destes, em que cerca de 500 mil pessoas se juntam? Isto faz-nos bem.
Mas o bem que nos é feito quando nós estamos numa conferência destas deve beneficiar imediatamente a tua igreja local, onde provavelmente tu não vais conseguir juntar 500 de pessoas. Tudo aquilo que de extraordinário tu estás a ver quando um grande acontecimento no meio evangélico acontece, é para o dia-a-dia da tua igreja local, onde mesmo nessa igrejinha que às vezes parece tão insignificante, tu acreditares que até nessa igrejinha foi dado o poder que até no final do mundo pessoas podem conhecer Jesus. Amém? Não vos vou aborrecer com mais nada. Quero as vossas perguntas agora, até porque temos algum tempo. Ainda não me deram tempo, portanto agora nós desforramos. Eu vi que havia perguntas, aliás, onde é que está aquele senhor elegante que estava a pedir a palavra? Ainda há pouco. Ah, meu irmão, força. Vamos lá. Era um texto na palestra anterior. O nosso grande desafio em Portugal é se achegar até os portugueses e pregar o evangelho. Quando conseguimos essa barreira e conseguimos chegar para eles, existe outro desafio, fazer com que eles permaneçam no ministério, consolidar essas vidas e fazer dessas vidas discípulos. Qual exemplo ou indicação que você poderia dar para nós? Então, não somente chegar ao português, mas de certa maneira ser capaz de contribuir para a permanência do português. Ok, posso responder com outra parábola? Eu vou responder com outra parábola. Os tempos do Brasil e de Portugal são diferentes. Então, já vos disse que o relógio europeu é diferente. Novamente, eu estou aqui a fazer comparações grosseiras. Grosseiras no sentido de não sofisticadas. Haverá muitas exceções ao que eu estou a dizer. O português o português é uma máquina analógica e o brasileiro é uma máquina digital. Quem é que sabe o que é uma coisa analógica? Por exemplo, aqueles que são músicos, lembram-se dos amplificadores a válvulas, que naturalmente são os melhores, né? Diga-se de passagem. O que é que acontece com uma máquina a válvulas? Para que ela esteja a funcionar, o que é que tu precisas? Precisas de tempo. Ela precisa de aquecer. Um bom amplificador a válvulas, para tu teres um tempo bom, tu não podes ligá-lo e 30 segundos estar à espera que ele te dê um som bom. Ele leva tempo. Os portugueses são analógicos. Para que tu tenhas alguma coisa boa de um português, leva tempo. Os brasileiros são digitais, são bons logo. Dou um exemplo. Eu, se for a uma igreja brasileira e for novo, se for a primeira vez que eu esteja, novamente, eu estou a fazer comparações, o Brasil é muito grande, é do tamanho do continente, tem muitas diferenças entre si. Mas, por exemplo, no geral, se eu for a uma igreja brasileira, não é estranho que no primeiro dia em que eu lá chego, seja convidado para tomar uma refeição com a pessoa. É mentira ou é verdade? Verdade. Em Portugal é muito estranho, se tu fores novo, chegares a um lugar e seres convidado para ir almoçar. Mas, se fores convidado, tu não vais aceitar, porque tu vais suspeitar do que é que a pessoa quer fazer contigo. Português, alguém diga amém, que é para eu não fazer figura de urso aqui. Ok? Portanto, o ponto é este. Se tu chegas a um lugar onde não és conhecido e alguém te convida, é porque a simpatia da pessoa, como as minhas filhas dizem, é creepy. São tempos diferentes. Meus irmãos, e digo isto de coração, nem o brasileiro está certo, nem o português está certo. São culturas diferentes. Há vantagens da cultura brasileira e há desvantagens. Há vantagens da cultura portuguesa e há desvantagens. Porquê é que eu te falei agora nisto? Porque vou-te dizer o outro lado da questão. Portanto, tudo demora muito no que diz respeito ao estabelecimento de uma relação de confiança em Portugal. Agora, também deixa-me dizer-te o outro lado, que é o lado que faz o português sofrer muito. O brasileiro, como é uma máquina digital, ele está pronto para chegar a um lugar e ligar-se imediatamente, mas também lhe acontece uma coisa que é estranha para nós portugueses, que somos máquinas analógicas. Que é assim como ele chegou e se deu com Portugal, se ele sentir que a relva é mais verde na Irlanda ou na Inglaterra, ele diz, bye bye Portugal, estou fora. E vai. E isso para um português é muito estranho. O português sente-se abandonado. Porque o português pensa assim, então ainda agora nos tínhamos tornado amigos. Alguém em Portugal liga a mim que é para eu não fazer figura de urso a dizer isto. É mentira ou é verdade?
Portanto, estas diferenças culturais muitas vezes não são explicadas. Meus irmãos, eu quero dizer-vos isto porque a minha vida como pastor, abençoado por uma comunidade de 50% brasileira, eu sei que para o brasileiro, infelizmente, eu vou ter de passar a vida a dizer-lhe adeus, porque ele pode chegar a Portugal, enquanto a vida for boa para ele, ele está contente, mas assim que ele percebe que a vida pode ser melhor noutro lugar, ele não tem nada contra Portugal, mas o brasileiro vive para viver e o português vive para morrer. Portanto, o português é verdade. É verdade. Portanto, o português pensa assim, aqui fui posto, aqui vou morrer e pronto, e aceita. E o brasileiro vive para viver. Ele dá aí, a vida é melhor ali, é ali que eu faço parte. Então, de cada vez, as pessoas na Lapa já sabem, eu já não levo a mal. Às vezes, quando o pessoal brasileiro vem ter comigo assim, de cabeça baixa, eu já sei o que é que eles me vão dizer. Pastor, nós ou vamos para a Irlanda, ou vamos para a Inglaterra, ou pior de tudo, vamos... Não, deixa-me dizer, o pior de tudo não é ir para a Alemanha, o pior de tudo é regressar ao Brasil, que isso é o que nos vai sofrer. Então, quando o pessoal lá na Lapa vai ao Brasil, eles já me veem com a cara fechada. Eu digo assim, não passes mais do que 2, 3 semanas, 4 semanas. Pronto, isto eu digo a brincar, mas isto é sério. Porque isto significa que entre estas culturas o sentir do tempo é distinto, o sentir emocional é distinto. O brasileiro não é pior que o português, nem o português é pior que o brasileiro, mas são maneiras diferentes de sentir e de viver. Quando estas duas comunidades são colocadas numa comunidade só, chamada Igreja, estas coisas viram ao de cima. Pensem nisto, e eu não quero estender muito agora a falar no livro dos Atos Apóstolos. Corre tudo bem na Igreja até primeiro capítulo 5, em que por causa do dinheiro, Ananias e Safira mentem à Igreja. Portanto, o primeiro problema na Igreja é um problema de ordem de dinheiro, mas o segundo problema é um problema de ordem de culturas, porque as viúvas judias estavam a ser preferidas em relação às viúvas gregas. Qualquer igreja que tenha culturas diferentes vai ter problemas culturais, não é se, é quando, vai sempre ter. Então, o que eu diria aos irmãos do Brasil é, no fundo, pedirem a Deus uma dose extra de paciência para a aceitação de um tempo que na construção do relacionamento pede muito mais do que aquilo que o brasileiro estaria à espera. Agora, também deixem-me dizer que a conquista dessa relação é muito importante também ser preservada, para que também muitas vezes o português não se sinta abandonado depois de ter sido conquistado para uma amizade com o brasileiro. Agora, também deixem-me dizer isto com sinceridade. Os irmãos do Brasil não assinaram nenhum contrato divino que, uma vez que vieram para cá, aqui têm de ficar. Alguém me dizia, pastor, como é que vai ser se por alguma razão a comunidade brasileira regressar em força ao Brasil? Esta é uma pergunta que está a ser feita por muita gente. Como é que vai ser para a comunidade evangélica se uma percentagem assinalável de brasileiros regressar ao Brasil? Sabem que em quantidades mais pequenas já aconteceu em 2011. Houve sobretudo algumas igrejas mais pentecostais e neopentecostais que fecharam as portas. Porque com as grandes obras do Mundial e das Olimpíadas, muita gente regressou ao Brasil e também por conta da crise em Portugal. Portanto, isso já aconteceu. Eu não tenho soluções, meus irmãos, mas a parte da resposta divina passa por uma consciência de um tempo que é diferente. Agora, também, só para terminar, porque a segunda parte da questão era muito boa, também relacionada com a permanência. De um modo geral, o português, eu não sei se posso generalizar isto, mas de um modo geral, a permanência do português é algo, e agora depende sempre da experiência. Tu estavas a pensar em alguma circunstância particular e que se exemplificares talvez seja melhor. O que é que tu estavas a pensar quando perguntaste a questão da permanência do português? Força, podes elaborar um pouco mais? Consolidar essa vida dentro do ministério e fazer dentro do discípulo. Ok. Portanto, estás a pensar também na questão da liderança, certo? O objetivo de uma igreja brasileira que está em Portugal é para que nós não sejamos só nós nutridos, claro, de conhecimento,
mas também possa evangelizar os portugueses, ambulantes, Claro, todos, claro. e fazer esses discípulos também. Claro. Bem, eu vou dar um exemplo, não é uma resposta, mas é um exemplo, que é um exemplo até aqui das Pedras Vivas. Ontem o pastor Leonardo apresentou-me a um dos diáconos ou presbíteros? Ao Rui. Presbítero. E a Anabela, que são portugueses. E ele explicou-me, por exemplo, que uma das coisas que, com astúcia, porque o Senhor Jesus disse que nós tínhamos de ser como as pombas e como as serpentes, por exemplo, sempre que eles querem falar com os vizinhos, é o Rui que vai falar, porque o Rui é português. Onde é que o Rui? O Rui está aí? Rui, onde é que tu estás? O Rui está ali. E eu estive a conversar um pouco com o Rui. Isto é fundamental, é uma coisa que eu recomendo. Independentemente da Igreja poder ter uma maioria cultural brasileira, não há problema nenhum com isso. O ideal, de facto, não é apenas receber portugueses, porque isso naturalmente se quer. É, de facto, dar uma oportunidade para que o português sinta que ele não foi chamado para ser estrangeiro numa igreja de maioria cultural diferente. Ele foi chamado para ser um interveniente direto. E foi isso que eu encontrei, por exemplo, ao conhecer o Rui e a Anabela e a conversar um pouco com eles. Portanto, eu diria que este aspecto tem de fazer parte da cultura. E deixa-me dizer, é sempre complicado. Porque, de certa maneira, trazer uma cabeça portuguesa, onde já estão várias cabeças brasileiras, vai sempre complicar, porque o português é muito melhor a complicar do que o brasileiro. Mas essa complicação, em último grau, vai servir para o longo prazo. Portanto, o que eu te recomendaria sempre, meu irmão, é que a promoção da liderança seja detectando quem, sendo português, já está numa posição de ser chamado, ser reconhecido e ser instruído para a continuação do trabalho. Depois poderemos desenvolver mais, mas eu creio que aqui já temos. Mais alguma pergunta? Vamos a isso. Força, meu irmão. Daí só um segundo que a gente mica aí. Aliás, só uma pergunta. Pastor Léo, o que é que quer dizer microfonia? Porque foi usado, acho que são várias vezes e eu não entendi. O que é microfonia? O que é microfonia? É quando é aquele agudo. O feedback? É feedback, né? No Brasil, é que o feedback no Brasil é uma coisa positiva. Pode ser uma coisa positiva. A microfonia é sempre indesejada, igual o inimigo. É sempre indesejado. Então, estão a ver? Neste caso, vocês dizem microfonia e nós dizemos feedback. Mas depois nós dizemos roulotte e vocês dizem food truck. Food truck. Está certo. Se for no português, se for no brasileiro, é food truck. Food truck. Força, meu irmão. No contexto que nós estamos vivendo aqui de multiculturalidade e também de muita polarização política, qual deve ser a postura da igreja do cristão para que nós possamos ser isentos de uma, como eu posso dizer, de ser reféns de um sequestro ideológico, ou seja, partidos ou pessoas que sequestram pautas, sejam da igreja, ou a igreja deveria se posicionar. Como é que o cristão e a igreja devem se posicionar? Nós, na Igreja da Lapa, temos um sistema que usamos sempre que abrimos a oportunidade para fazer perguntas. Não é este sistema, as pessoas escrevem. E, por exemplo, esta pergunta seria aquela pergunta, eu recebia agora as perguntas e passava à frente. Porque, independentemente daquilo que eu vou dizer, alguém não vai gostar do que eu vou dizer. O que eu diria é apenas, há aqui um contexto que eu acho que é importante notar de uma certa diferença do posicionamento no geral, uma vez mais estou a generalizar, entre os europeus e que é um pouco distinto no Novo Mundo. E no Novo Mundo estou a falar nas Américas, da América do Norte, naturalmente da América do Sul. Pelo facto das democracias das Américas do Norte não terem tanto trauma com experiências de ditadura, atenção, eu sei o Brasil também teve uma experiência de ditadura, mas o que eu diria é, pelo facto de não haver uma experiência tão drástica de excesso de poder nos Estados Unidos e no Brasil, como houve na Europa, e lembrem-se, queridos irmãos, vocês estão num continente que, num espaço de 20 anos, quase foi destruído 2 vezes.
E quando as pessoas pensam no século XX europeu, o que geralmente o europeu pensa é que se nós tivermos sistemas políticos radicais, corremos o risco de ter este continente novamente destruído. Essa é uma experiência que o Brasil pura e simplesmente não conhece, e essa é uma experiência que os Estados Unidos pura e simplesmente não conhecem. A guerra nos Estados Unidos foi diferente, foi uma guerra terrível, foi uma guerra civil, mas já foi há algum tempo. Isto também é aquilo que torna o europeu especialmente amedrontado de qualquer expressão radical política, sobretudo se tiver um verniz religioso. Não estou necessariamente tanto a pensar no fascismo alemão, que nesse sentido também usava a religião, mas tinha mais dificuldade, mas estou a pensar nos fascismos do sul da Europa. Estou a pensar no fascismo italiano e no de Espanha com Franco. Sobretudo o caso espanhol ainda é mais complicado e é por isso que, no geral, a Espanha tem posições ainda mais à esquerda. Por exemplo, nesta crise que está a acontecer agora, política, qual foi o país europeu que logo de frente bateu com o Donald Trump? A Espanha. Porque o trauma da guerra civil em Espanha é tal que sempre que ao espanhol cheira religião e política, ele reage traumatizado. Isto também explica que, no geral, os pastores evangélicos na Europa sejam muito ciosos de que o espaço de voto é um espaço privado. Porque haver algum tipo de identificação entre o púlpito e um partido político na Europa evoca imediatamente os excessos e os horrores de duas guerras que quase destruíram o nosso continente. É diferente no Brasil porque esse trauma não existe da mesma maneira. É diferente nos Estados Unidos porque esse trauma não existe da mesma maneira. Então, eu diria que isso mobiliza, no geral, os pastores evangélicos na Europa. Não é que eles não tenham opiniões políticas. Meus irmãos, e não levem mal a dizer assim, eu provavelmente tenho mais opiniões políticas do que qualquer pessoa que aqui está. Eu gosto muito de política, portanto é um assunto que me fascina e tenho muitas opiniões políticas, mas eu tenho uma coisa na qual eu sou muito cioso na minha igreja. A minha opinião política não é para o púlpito. E qualquer pessoa no rebanho que quisesse discutir política comigo, podem vir. Eu acho difícil que perceba mais do assunto do que eu, estou a ser sincero. Mas eu não fui consagrado ao ministério da palavra pelo facto de perceber muito de política. E, portanto, isso leva-me a ser especialmente cuidadoso com o uso da palavra profética. Eu não estou a dizer que a palavra profética não tem consequências políticas. Tem sempre consequências políticas. Há orientações políticas que, na minha opinião, são mais erradas do que outras. E termino dizendo uma coisa. E atenção, eu agora não quero estabelecer aqui uma grande diferença, mas esta diferença também é importante. E sinto-me à vontade de dizer, até porque estou numa igreja presbiteriana e o pastor Leonardo vai compreender o que eu vou dizer. Eu sou batista. Os batistas nasceram de fugirem ao excesso de uma regra política chamada Act of Uniformity na Inglaterra. Quando a igreja anglicana se tornou, portanto, a igreja do rei, no século XVII, portanto, ao longo do século XVI e XVII, o que é que passa a existir? A ideia de que a religião do rei é a religião do povo. Isto dentro do contexto do protestantismo. Mas alguns protestantes não concordaram, porque diziam, não. A religião do rei não tem de ser a religião do povo. Aqueles que se notabilizaram na história não foram os únicos, mas foram os batistas, que foram parar à Holanda porque havia mais tolerância religiosa na Holanda. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque para um batista, a atitude de partida na sua história é a desconfiança do excesso político. É diferente se tu fizeres parte de uma tradição que teve uma relação mais fácil com o poder político. E digo isto com todo o amor pelos meus irmãos presbiterianos. Mas a experiência presbiteriana esteve muito mais ligada com a própria experiência do governo, sobretudo na Escócia. Porque, como sabem, a Igreja Presbiteriana torna-se a Igreja da Escócia. Então, isto significa que, no geral, estou a generalizar muito, o presbiteriano tem uma ideia mais otimista acerca da relação
entre a fé e a política. E o Batista tem uma ideia mais pessimista acerca da relação entre a fé e a política. Por isso mesmo, eu que sou batista, vou sempre ser mais cioso desta separação. Portanto, há muitas camadas no assunto, mas compreendeste um pouco o meu posicionamento. Eu acho que no contexto europeu este cuidado deve ser entendido como fazendo parte da história recente que nós vivemos. Ainda temos tempo para mais uma? Isso. Última pergunta, vamos a isso. Força, meu irmão Jean. Quais os desafios culturais para preparar a próxima geração a permanecer com a mesma fé e devoção? Só perguntas fáceis. Quais os desafios culturais para preparar a próxima geração a permanecer com a mesma fé e devoção? Bem, a minha mulher queria fazer um anúncio. Ruth, onde é que tu estás? Onde é que ela está? Eu vi a descer, onde é que ela está? Quem é sua esposa? A minha, sim, está lá em cima. Ela ascendeu aos céus. Ok, está. Jean, eu perdi a minha oportunidade, eu ia fugir dessa pergunta. Ok, deixa-me tentar responder dizendo, eu não sei necessariamente, eu não sei necessariamente oferecer-te uma resposta certa. E é sincero, ok? Não estou a fazer espécie, é sincero. Não, o que eu te posso dizer é que a Igreja, deixa-me dizer assim, a Igreja evangélica é aquilo que o mundo sonha. O mundo queria ser evangélico sem Deus. Eu vou explicar. Quando o mundo olha para as nossas igrejas evangélicas e vê esta mistura de idades, vê esta mistura de raças, vê esta mistura de classes, o mundo queria ter isto. Queria. O mundo queria ter aquilo que os evangélicos têm. Porque ainda por cima nós evangélicos, no geral, como não, pelo menos no contexto europeu, não somos as elites, este é o sonho dos revolucionários. Eles queriam ser evangélicos sem terem a parte de Deus. Eles queriam ter este encontro genuíno de diferença. Vocês já pensaram nisto? Que hoje a nossa sociedade quer que nós sejamos muito apreciadores da diferença, mas em grande parte nós não precisamos que os políticos nos ensinem isso, porque nós já temos isso nas nossas igrejas. Porquê? Porque essa é obra do Espírito Santo. Então, o que eu sei é que o mundo sonha com aquilo que a igreja evangélica já é e já tem. Que é este encontro da diferença. O que significa que nós não precisamos de ter grandes triunfos culturais para que a cultura já tenha inveja de nós. Isto não significa que as pessoas te vão dizer isto, as pessoas não vão dizer isto. Mas, por exemplo, se nós pensarmos em algumas das maiores utopias políticas, é isso. Vou dar-vos um exemplo. Se tu hoje, por exemplo, fizeres parte de uma instituição política ou ideológica, tu precisas tirar uma fotografia dessa instituição que pareça com uma igreja evangélica. Tem de ter brancos, tem de ter pretos, tem de ter homens, tem de ter mulheres. Eles querem tudo o que nós temos, menos Deus. Deus eles não querem, mas eles querem a nossa diversidade. Eles querem o facto de nós sermos um movimento realmente popular. Eles querem o facto de nós atingirmos pessoas que não são apenas as elites. Nós temos o povo que o mundo deseja. Nós temos de ter a noção disso, para compreender que o melhor que nós temos não fomos nós que conquistamos. Foi Deus que nos deu. Eu não estou a dizer que os evangélicos precisam de ganhar autoestima, porque a autoestima tem uma importância relativa. Mas nós temos de entender que a diversidade e a riqueza que nós encontramos no nosso meio não foi uma conquista cultural nem política. Foi uma dádiva de Jesus. E quando tu começas a perceber isto, tu começas a amar mais a Igreja de Jesus. Sabes porque é que eu hoje bati tanto no evangélico que não gosta de ser evangélico? Porque, de certa maneira, eu só me tornei realmente evangélico com 40 e tal anos, quando eu percebi que este povo diverso, que o mundo inveja, foi todo comprado pelo sangue de Jesus. Em algumas alturas da minha vida eu queria um povo que fosse mais como eu, um povo que tivesse as manias culturais que eu tenho, um povo que tivesse uma influência cultural que eu próprio gostava de ter, e depois eu apercebi-me que a coisa melhor que acontece quando nós lemos a palavra de Deus é vermos que aqueles que são chamados por Jesus, eles testemunham de um evangelho que pode atingir qualquer pessoa.
Nunca percas o amor pela Igreja de Jesus. Não te preocupes em dominar coisa nenhuma. O nosso domínio muitas vezes é a ausência dele. Nós aqui já vivemos um mundo ao contrário. Um mundo em que nós não nos destacamos uns dos outros. Um mundo que nem sequer somos divididos pelo clero e pelo povo. Um mundo em que todos temos acesso à palavra de Deus. Claro que temos os nossos pastores, claro que temos a nossa eclesiologia, mas é um mundo onde a diversidade existe porque Jesus morreu por cada um que aqui está. Deixem por isso também terminar com oração. Querido Deus, Tu conheces o nosso coração melhor mesmo ainda que nós próprios conhecemos. Tu sabes a alegria para mim e para tantos que aqui estão de quando nos juntamos a um grupo como este. A disponibilidade das pessoas para ouvir e não queremos usar mal o tempo do uso da palavra, Senhor. Aquilo que eu peço por cada pessoa e por mim próprio, Senhor, é a certeza de que a obra de Jesus, que nós hoje até podemos lembrar de uma maneira especial, na sua morte, a obra de Jesus foi o suficiente. Foi o suficiente. Nós não precisamos de acrescentar mais nada. Ó Senhor, e que ao contemplarmos a Tua Igreja, o lugar onde a Tua presença física é mais física, tendo em conta que não temos Jesus em carne e osso já connosco, Ele está à direita do Pai, à Tua direita, ó Senhor, mas que nós nos apercebamos da maravilha que a Igreja é em todos os seus erros, em todas as suas tentações. Um dia nós estaremos rosto a rosto com o Teu Filho e finalmente viveremos uma vida que já não está adiada pelos nossos pecados, mas que está cumprida em Cristo. Que seja essa a certeza que nos anima nesta hora também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.